Fala galera, tranquilo? Meu nome é Felipe Labrada e eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Bahia. O jogo que São Paulo ganhou por 1-0. Gol do Liseiro aos 47 minutos do segundo tempo. O São Paulo acabou chegando na sua segunda vitória consecutiva para um time que não tinha vencido ainda no campeonato em 9 rodadas. Agora na 10ª e na 11ª rodada acabou vencendo, então vem de 2 vitórias consecutivas. Chegou na 14ª posição, deu uma distanciada ali da zona de rebaixamento, passou na frente do América Mineiro, do Inter. O São Paulo foi a primeira vitória do São Paulo no campeonato, foi contra o Inter, né? O São Paulo só enfrenta o América Mineiro lá na última rodada do turno, né? Então vai demorar um pouco para enfrentar esse time que não vem numa boa fase também. Pode ser que eles acabem se recuperando e deem mais trabalho. Mas agora o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza, né? Um time que tá muito bem, tá lá em cima na tabela. O São Paulo tem que buscar vencer ou pelo menos somar pontos, porque ainda não se sabe como vai ser a equipe que vai entrar em campo, porque tem Libertadores nesse meio de semana e no próximo. E é muito importante a Libertadores, ainda mais para um time que começou muito mal no Brasileirão e vai ser muito difícil buscar o título, né? Então a Libertadores seria um caminho de título e a Copa do Brasil outro. Então vamos ver como vai ser. E ainda mais uma equipe que tem muitos jogadores se machucando, né? Como o Miranda ainda não voltou, o Rigoni tá machucado no momento, o Luciano, o Sara voltou no último jogo contra o Bahia. Então tem que ver como vai ser tudo, né? E o Benítez entrou no jogo contra o Bahia, né? Era esperado que ele entrasse como titular, porque ele tinha sido poupado no jogo contra o Internacional, mas o Crespo aparentemente preferiu prevenir ele pro jogo contra o Racing. Sobre a escalação, como eu já falei, o São Paulo veio com apenas 3 titulares que se repetem em relação ao jogo do Internacional, né? Que é Volpi, Léo e Arboleda, todos ali do sistema defensivo. Mas eu vou falar, o Volpi não foi exigido no jogo, então normal, ele acabou que não teve grandes exigências, né? Ali o Diego Costa foi muito bem dessa vez, com bastante vontade o menino, parece que deu uma recuperada de confiança. No lance que ele acaba tirando a bola em cima da linha com a cabeça, né? Ele acaba dando uma falhadinha ali no início dessa chance que o Bahia acabou tendo, mas ele acaba se recuperando e tirando essa bola em cima da linha. Foi muito bem no jogo o Diego. Tem gente que critica do mesmo jeito, meio que por uma memória assim que tem de jogos dele falhando, mas ele foi bem nesse jogo. O Arboleda também não tem nem o que falar, muita vontade também. Destruindo vários contra-ataques do Bahia, tudo. Assim como o Diego foi muito bem também no final do jogo, destruindo o contra-ataque, né? E a Arboleda foi muito importante para a vitória do São Paulo, principalmente na bola aérea, que o Bahia tem um jogador muito forte, que é o Gilberto. E daí o Arboleda conseguiu controlar bem isso. E o Léo, né? Que ajuda muito na progressão e vai muito bem no 1 contra 1 e conseguiu segurar bastante o Rossi, né? O Rossi que é um jogador que é veloz, de drible, e o Léo Pelé ficou no 1 contra 1 contra ele, né? E acabou ajudando bastante ali. Bom, ali um pouco mais à frente o Liseiro. Liseiro foi muito importante para o São Paulo roubar a bola no campo ofensivo, na pressão que o São Paulo começou fazendo no primeiro tempo, né? O Nestor tinha sido muito importante nisso no outro jogo, no jogo contra o Internacional. E o Liseiro agora foi muito bem nisso também nesse jogo. O Liseiro com uma percepção de infiltração muito boa também. Ele estava como primeiro volante, mas ele acabou se permitindo infiltrar. Ele acaba falando nos bastidores, né? Que aquele lance ele foi, mas o Crespo tinha falado para ele ficar porque ele estava de primeiro volante, não naquele lance específico, mas durante o jogo, né? Porque ele é um jogador que joga como segundo volante e ele acaba chegando mais à frente. Nesse jogo o Crespo estava chamando um pouco a atenção dele para ele ficar mais atrás. E ele teve essa percepção, fez isso contra o Mirassol no Paulistão também, deu muito certo, né? Um jogador que consegue pisar na área. E acabou fazendo o gol da vitória do São Paulo e foi muito bem na distribuição de jogo também. O Liseiro tem uns belos passes que ele dá, né, uns lançamentos muito bons. Daí do lado dele o Thales não jogou o Nestor, porque talvez o Nestor seja quem jogue junto com o Luan lá na Argentina. Não, joga aqui no Morumbi o primeiro jogo, né, mas contra o Racing da Argentina. E daí não se sabe quem vai ser, mas o Nestor acabou não jogando, sendo poupado talvez, né, porque aparentemente pode ser que ele jogue, já que o Liseiro jogou, né. O Thales se movimenta muito bem, é um menino que tem um drible bom, mas acabou que não teve grande destaque assim no jogo também, mas é um menino muito jovem, tem apenas 18 anos. O Reinaldo deu uma bela assistência ali pela ala esquerda, né, onde ele estava. Ele não vinha fazendo um jogo bom, não vinha jogando bem, dando espaço nas suas costas, o Léo tendo que salvar várias vezes ali, né. E acabou se salvando pela assistência, e daí muita gente acaba caindo na memória de que ele fez um jogo bom. Mas não foi um jogo bom, mas foi uma bela assistência que ele deu. O Igor Vinícius lá pelo lado direito também não fez um jogo bom. Conseguiu chegar ao fundo bastante vezes no segundo tempo, né? O São Paulo teve essa oportunidade no segundo tempo de chegar ao fundo ali com ele e conseguir cruzar para a área, conseguir tocar, mas o São Paulo peca muito nas finalizações.
algumas até furadas, né? E outras erradas com chute para fora. O Pablo acabou furando uma bola que o Igor Vinícius cruzou, né? Ele acabou furando, poderia ser um gol, se ele acerta, né? Não sabe se ele ia isolar, se ele ia fazer, mas era uma boa chance que o Igor Vinícius criou, né? Ele teve essa oportunidade de chegar ao fundo como ele gosta. O Igor Vinícius também rende bem mais com o Benítez em campo ali, dando apoio para ele, chegando junto com ele para enfiar a bola para ele e tabelar com ele, entre outras coisas. Daí ali um pouco mais à frente o Sara rende mais com o Benítez também, porque daí ele entra na área, né, e não fica tanto na armação, mas faltou os atacantes segurarem a bola para o Sara conseguir chegar, tabelar com eles. O Sara acaba que fica muito distante deles e tem que voltar para marcar também tudo, e os centroavantes não conseguem segurar a bola, né, o Pablo e o Vitor Bueno, que foram muito mal por sinal. O Pablo, ele não tem tempo de bola, não tem tempo de finalização, né, de bola para dominar, não tem para finalização, não finaliza bem, não tem a percepção de um atacante matador. A bola sobrou para ele foi pedir o pênalti ao invés de chutar a bola, que se ele faz o gol ali, pronto, mesmo que fosse pênalti, o juiz não ia dar o pênalti porque ia ter sido gol. E daí falta muito dessa percepção dele de ser um centroavante matador. Muito se fala que se fosse o Luiz Fabiano ali, a bola já estaria dentro do gol e o time já estaria comemorando o gol, né? E o Vitor Bueno nem teve tanta participação assim no jogo. Você viu pouco ele, porque eles não conseguem segurar a bola ali. Quando o São Paulo, o Volpi tem que fazer a bola longa, né? Daí você acaba que não vê muito eles. Eles também não se movimentam tão bem quanto o Luciano. E até o Éder, se jogasse ali, poderia se movimentar, né? Mas eles não se movimentam como o Luciano e daí acabam não participando tanto do jogo, principalmente sem um meio armador ali. Porque o Sara não é um jogador como o Benítez, né? Ou eles precisam de um meio armador como o Benítez, porque eles não se movimentam muito. Uma atenção que eu queria chamar aqui era sobre o menino Marquinhos, que entrou muito bem. Inclusive o gol do Lisieiro vai muito na conta dele também, porque ele acaba atraindo a atenção dos zagueiros, dos laterais ali do Bahia que estavam ali na área. Os jogadores estavam na área em geral, porque ele fica ali para fazer a ultrapassagem, né? O Reinaldo fica que vai pôr a bola para ele e acaba pondo a bola na área quando o Lisieiro infiltra, mas ele chama a atenção da defesa, né? E ali é muito importante para a defesa estar desligada e o Lisieiro conseguir entrar tranquilamente. Inclusive ele fez bastante facões, que foi muito bom, e ele chuta bem forte aparentemente, pelo chute que ele deu nesse mesmo lance, que ele acaba pegando o rebote, conseguindo devolver a bola para o Reinaldo, e daí acontece tudo isso que eu já falei. O primeiro ponto que eu queria destacar é sobre essa pressão que o São Paulo vem voltando a fazer, né? Porque nos últimos jogos aí, que estava com um time muito desfalcado, acabava que não fazia tanto, mas agora voltou a fazer essa pressão no campo de ataque, né? Para roubar a bola próximo ao gol do adversário e estar mais próximo para você marcar o seu próprio gol. E o São Paulo, no começo do ano, dos 13 primeiros gols da era Crespo, 8 eram assim, roubando a bola no campo do adversário, né? E você vê isso pelo gol do Palmeiras, que o São Paulo fez contra o Palmeiras, né? Lá na primeira fase do Paulistão, na fase de grupos, contra o Sporting Cristal e por aí. E isso era uma arma muito forte do time de São Paulo. Mas tá faltando essa incisão quando você rouba a bola próxima ao gol do adversário. Contra o Inter, o São Paulo até conseguiu roubar a bola ali no meio de campo, mais ou menos meio a meio, quase em cima da linha do meio de campo, né? Que o São Paulo acaba roubando a bola e o Éder põe a bola pro Rigoni. Mas tá faltando isso, o São Paulo conseguiu roubar algumas bolas ali. E você vê por esse mapa do Lisieiro, o mapa de ações dele, ele tava bem ali pressionando, bem à frente, né? E daí você vê que o São Paulo tava conseguindo roubar a bola ali, mas tá faltando incisão, né? Pra quando você conseguia chegar ali e fazer o gol. Muito por conta dos seus centroavantes também, né? Que não tem deveriam ter essas características, mas eles estão com bastante dificuldade de viver em uma fase tremenda. Outra coisa é como tem sido inúteis, podemos dizer assim, os cruzamentos do São Paulo, né? O São Paulo no primeiro tempo deu 11 cruzamentos e não acertou nenhum. O que tinha a melhor chance de ser o cruzamento, o Pablo acaba por escorregar na hora que vai cabecear, na hora que vai de encontro com a bola, né? E esses cruzamentos com o Pablo e o Vitor Bueno acaba que não acontece. O São Paulo é um time que cruza bastante, né? Justamente por ter os alas ali chegando ao fundo. E acaba que naturalmente acontece isso porque é mais ou menos essa função que eles exercem mais, né? Que é mais característica de um ala, que é chegar ao fundo e cruzar. E daí o São Paulo acaba que só cruza pro zagueiro do outro time tirar e não consegue cabecear, não consegue nada. E isso é a falta de um centroavante bom, inclusive, né? Porque os centroavantes que estão no São Paulo não são de alto nível como o São Paulo precisa, né? Inclusive, se bobear, são os centroavantes do São Paulo, Vitor Bueno e Pablo, que o Vitor Bueno acabou virando um centroavante, né? Nem era antes. Eles não seriam titulares em nenhum dos times da Série A.
E o São Paulo acaba por ter que insistir nessa mesma jogada com eles em campo e acaba que não dá em nada, como aconteceu no primeiro tempo. O São Paulo ganha muito também quando tá Benítez e Pablo jogando ali no 3-4-2-1, né? Que o Benítez arma ali com os alas e o Pablo acaba... O Pablo não, me desculpa. O Sara acaba entrando ali, né? Na área, porque o Sara pisa muito bem na área e cabeceia muito bem o Sara. Inclusive o gol dele contra o Cuiabá no Brasileirão, que é o gol que ele tem no Brasileirão, é assim, pisando na área e cabeceando, como o melhor estilo do Sara, né? Contra o 4 de julho é assim o gol dele também, o Sara faz bastante gol pisando na área. Contra o Mirassol também ele faz um gol assim, mas não é de cabeça, é com o pé. Mas é isso, valeu, até mais.